Pessoal, dando sequência à configuração da nossa plataforma operacional, eu quero conversar com vocês agora sobre um assunto muito importante que é o gráfico de Renko. O gráfico de 5 minutos, eu acredito que todo mundo que opera já tem familiaridade com ele. É ou não é? Ele é o gráfico mais utilizado pelos traders que fazem day trade. É o gráfico intraday mais utilizado, sem dúvida nenhuma. Então, você sabe que a cada 5 minutos você vai ter um candle, você vai ter uma barra dessas, né? E toda a negociação realizada durante esses 5 minutos estará identificada aqui dentro do candle. O gráfico de Renko, ele é um gráfico atemporal. Então, quando você vê aqueles quadradinhos do gráfico de Renko, eles não correspondem a um tempo específico. Eles correspondem sim à variação do preço. Você vai especificar dentro do teu gráfico qual é o tamanho do box, o tamanho do quadradinho do Renko que você vai utilizar. Digamos que você use um Renko tamanho 10R. Quer dizer que ele vai formar um quadradinho e esse quadradinho ele vai ter 10 ticks de altura. Aqui, olha. Tá? Lembram dos ticks do índice? Um tick no índice são 5 pontos. Quer dizer que se o preço se movimentar para baixo e se movimentar 50 pontos, você vai ter a formação de um quadradinho, de um box do Renko. Se o índice continuar se movimentando para baixo aqui, olha, e se movimentar mais 50 pontos para baixo, ou seja, mais 10 ticks, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai formar um novo quadradinho. E assim sucessivamente. Isso quer dizer que ele só vai formar um novo quadradinho quando o ativo tiver deslocamento suficiente para formá-lo. Quanto tempo vai levar para ter esse deslocamento? Não sei. Pode ser que leve 2 segundos, como pode ser que leve 20 minutos. E durante todo esse tempo, o seu gráfico vai continuar neste quadradinho. Por isso a gente diz que ele é um gráfico atemporal. Ele vai se movimentar de acordo com o movimento do preço e não de acordo com a passagem do tempo, como a gente vê no gráfico de candlesticks. Legal, pessoal? Ficou claro a diferença? Isso quer dizer que no gráfico de Renko a gente consegue ver a essência do movimento do mercado. E ele cai muito bem nas operações de day trade, nas operações intraday, porque ele vai fazer com que a gente consiga enxergar os movimentos, o deslocamento do preço de uma forma mais clara. Compreenderam? Quando a gente fala de gráfico de Renko, box, quadradinho de deslocamento, é importante também que você entenda que existem vários tamanhos de quadradinho de Renko, de box do Renko. Você pode usar um Renko 10R, como eu falei, que ele vai ter um tamanho de aproximadamente aí 50 pontos no índice, e você pode usar também um tamanho de Renko aí de 20R. São 20 ticks. Ele já vai ter um tamanho, uma amplitude de 100 pontos. Então, qual é o tamanho do quadradinho que a gente vai usar? Qual é o tamanho do box do Renko que a gente vai utilizar? Aprenda isso, olha. Qual é a essência do gráfico de Renko? A essência do gráfico de Renko é você conseguir enxergar as movimentações do preço. Desta forma, o tamanho do quadradinho, o tamanho do box que você usa, ele tem que ser compatível com o deslocamento que o ativo que você está operando tem, com o deslocamento atual desse ativo. Por isso, a gente precisa trabalhar com uma coisa chamada de
volatilidade. Daqui para frente, nessas aulas, você vai escutar cada vez mais o Fabrício falar sobre volatilidade. Volatilidade é o pote de ouro do day trade. Sem entendimento de volatilidade, você não consegue se dar bem nisso aqui. O que é volatilidade? Volatilidade é quanto um determinado ativo se movimenta para cima e para baixo em um determinado período de tempo. Vamos repetir. Volatilidade é quanto o ativo se movimenta para cima e para baixo, olha, deslocamento vertical em um determinado período de tempo. Quanto maior for a volatilidade, olha, quanto mais esse ativo rabiscar para cima e para baixo, maior é o tamanho do quadradinho do box do Renko que você deve utilizar. Para que esse box, esse quadradinho maior, ele filtre os pequenos movimentos do mercado. Faz sentido para você? E quanto menor for a volatilidade do ativo que você está operando, menor deve ser o quadradinho do Renko que você vai usar, para que você consiga enxergar esses movimentos. Se a volatilidade é baixa e você usa um quadradinho de Renko bem grandão, o que vai acontecer? Toda essa volatilidade fica dentro de um quadradinho. E você não consegue ver a movimentação do preço. Compreenderam? Isso quer dizer que quando a gente opera gráfico de Renko, você deve ajustar o tamanho do Renko que você está utilizando de acordo com a volatilidade média do ativo que você está operando. Cada ativo tem a sua volatilidade média. Desta forma, cada ativo deve ser operado com um determinado tamanho de Renko. Além disso, esse tamanho de Renko pode variar de acordo com o período que você está operando. Porque existem períodos que o mesmo ativo, por exemplo aqui, o mini índice que nós estamos tratando mais especificamente, existem momentos que o mini índice tem uma volatilidade maior. Existem períodos que o mercado está balançando mais para cima e para baixo. Em contrapartida, existem períodos que o mercado fica, a gente chama, achatado. Ele diminui a sua volatilidade. Os movimentos ficam mais curtos, igual coice de porco, eu costumo dizer. O mercado fica mais esmagado. Os movimentos têm uma menor amplitude. Nesse momento, a gente tem que diminuir o tamanho do quadradinho do Renko que a gente está utilizando para que a gente consiga enxergar os movimentos de uma forma mais clara. Correto? Fabrício, como é que eu vou saber qual é o tamanho do Renko que eu vou utilizar? Eu fiz um indicador, que é o indicador de tamanho do Renko, que vocês podem utilizar para vocês operarem. Esse indicador ele é opcional, tá, pessoal? Se você quiser, você pode utilizar. Se você não quiser, não precisa. Você pode usar um Renko fixo, caso assim você prefira. Você pode olhar lá nos meus grupos qual é o Renko que o Fabrício está utilizando no dia de hoje para você usar igual. Também dá certo. Mas eu aconselho que você use o indicador tamanho do Renko, tá? É muito simples de instalar ele, basta você vir aí em estratégias, vem até loja de estratégias, aqui você vai escrever dentista, ele vai aparecer aqui os meus indicadores, olha, tá? Já apareceu aqui a minha lista de indicadores e você vai procurar aqui o carinha chamado cadê? Aqui, ó, indicador definir tamanho do Renko, tá? Você vem aqui, contratar, ele é gratuito, tá? Clique em contratar, faz a assinatura do indicador, lembrando ele é gratuito, e aí você vai ter ele automaticamente aí no seu Profit, tá? Esse eu não compartilhei a parte com vocês, porque ele é um indicador que funciona em todas as versões do Profit, então você pode utilizá-lo ou instalá-lo lá pela loja de estratégias do teu Profit, tá bom? Onde que você deve colocar esse indicador? No gráfico de 5 minutos.
Então, nós estamos ainda no gráfico de 5 minutos. Vamos em indicadores. Mais indicadores. Já vou por aqui tamanho, ó. Dentista, definir tamanho do renco. E você tem que pôr ele em nova janela, ó, tá? Nova janela. Ok, ele apareceu aqui embaixo, ó. Tá vendo? Para que ele não fique ocupando o espaço de uma janela, que olha o que eu vou fazer, ó. Clica com o botão direito do mouse em cima dele. Vem em propriedades do definir tamanho do renco. Coloca a cor do fundo do teu gráfico, tá? Como eu uso o meu gráfico preto, eu vou pôr ele preto, ó. Se você usa teu gráfico azul, coloca azul. Se você usa teu gráfico com fundo branco, coloca branco. Dá um aqui, ó. Já sumiu a linha, tá vendo? E agora você achata ele, ó. Achatei ele, tá vendo, ó? Olha lá. Ele vai ficar aparecendo aqui embaixo o tamanho do renco. Tá vendo, olha? Só o númerozinho. Uma linha só com o número. Então você já sabe que o tamanho do renco que você deve utilizar para operar atualmente é um renco 8R. Cada quadradinho vai ter um tamanho, uma altura aí de 40 pontos. Beleza, meus amigos? Agora, explicado o porquê de nós utilizarmos o gráfico de renco, dadas as explicações iniciais sobre esse tipo gráfico, nós vamos partir para a configuração dele dentro do nosso Profit na próxima aula. Um grande abraço e até lá!